Ok. Boa noite novamente aí aos nossos alunos, nossos irmãos. Deus abençoe a cada um. E hoje nós vamos dar continuidade. A nossa lição de hoje é a lição... Cadê? Lição 10, isso, verdade, lição 10. E vamos falar sobre a adoração verdadeira a Deus, inclui ofertas ao Senhor ou ofertas voluntárias. Nós vamos tratar a respeito disso, sobre oferta, o que nós encontramos no Novo Testamento, ok? Vocês concordam que quando Cristo veio, nós já discutimos isso nas outras aulas, mas todos concordam que o Velho Testamento foi escrito para um povo específico ou não? Sim, específico. Ok. Qual é esse povo específico? Os judeus. Isso, os judeus. Quando Jesus veio, lembra que nós já vimos passagens falando no Novo Testamento, principalmente ali a gente encontra Hebreus, que vai tratar bem claro a respeito sobre a velha aliança, a nova aliança, e que Jesus é superior a qual lei? A lei de Moisés. Isso, lei de Moisés. Então, significa que aquela lei que Moisés trouxe, ela não é superior e ela não vai tomar conta e nem vai se infiltrar com relação à lei de Jesus. Então, significa que nós que viemos depois de Cristo, então seguimos as instruções de Cristo, Novo Testamento. Por isso que ele falou que ele traz uma nova aliança, porque a aliança que foi trazida para o povo judeu é chamada como a velha aliança. Então, Jesus trazendo a nova, significa, com essa nova aliança vem uma nova lei, vem uma nova instrução, porque é isso que é bem tratado lá em Hebreus. Hebreus deixa bem claro isso para a gente, né? De que já, então, o testador, né, desse testamento, que é o Velho Testamento, precisava morrer. E, morrendo, aí teria, então, a chance de se fazer uma nova aliança, de se fazer o quê? Um novo testamento. Isso é fácil para a gente entender, né? É. Então, olha só, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do dinheiro. Vamos tratar, talvez, assim, do dinheiro. O dinheiro está no centro de muitos problemas nas igrejas ou não? Sim. Sim. Por quê? Porque eu acho que eles fazem a colheita de uma forma errada, né? É falta de entendimento do Novo Testamento. Objetivo. Acho que é isso. Tem talvez a ver com o objetivo deles com relação a recolhimento, né? Acho que sim. Sim. Os objetivos acabam sendo diferentes, não são iguais, né? Por quê? Por isso que a gente vai encontrar dificuldade entre eles, divisão por causa de dinheiro, por causa de recolhimento que eles fazem, né? A gente vê que muitos fazem não só um recolhimento, não só uma oferta. Eles pedem mais do que uma oferta. Às vezes a gente vai encontrar em torno de 2, 3 ofertas sendo feita na mesma semana, como uma lei. Né? Oi, Zuleika. Que horror, né? Sim, sim. João Ivan, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, a paz de Cristo a todos. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Tá. Bem. Mila, boa noite também. Boa noite a todos. Que bom ver vocês aqui. Então, o dinheiro é um dos maiores vilões que a gente talvez possa dizer, né, que destrói milhares de congregações. E, consequentemente, a gente vê o quê? Causando divisões, brigas constantes por relação ao quê? Ao poder. O dinheiro, ele traz essa divisão, quando não é feita de forma correta, usando as instruções de Deus. Aí, então, vai se usar as instruções, a própria consciência, e aí cada um faz de acordo com o que acha que tem que ser feito.
né? Então, olha só, algumas delas enchem os seus cofres, e a gente não vai dizer que não é isso, né? A gente concorda, exigindo dízimos de seus membros para finalizar estilos de vida extravagantes dos dirigentes da igreja. Muitos usam o dinheiro da igreja para construir grandes empresas. Alguém já viu pessoas, pastores, dirigentes de igreja, usarem o próprio dinheiro para montarem grandes empresas? Eu já vi isso, né? E existe, né? E tem muitos que eles nem se preocupam se as pessoas vão saber disso ou não, né? Então, analisem comigo. Aquele que verdadeiramente procura seguir Jesus, precisam buscar a sua vontade no Novo Testamento. É o que a gente comentou aí, é falta de instrução? Sim. Muitos faltam instrução, muitos não têm o conhecimento completo, né? Então, acabam fazendo de forma errada. Não que tenham um coração voltado errado, né? Um mau coração. Não, não é. Mas é por falta de entendimento, acabam fazendo de forma errada. Então, a gente segue o quê? Busca a vontade do Novo Testamento. Não do Velho Testamento, como a gente comentou. E também na vontade própria, baseada na nossa própria consciência. Porque a nossa consciência, ela é perfeita? Não, acho que não. Não. O que acontece com a nossa própria consciência? Olha só. Hoje você tem uma instrução, não é? Amanhã você vai ter outra. Você não pode mudar? Pode. Sim, você pode mudar. Sim. Ontem eu tinha uma ideia sobre tal coisa, uma ideia. E hoje eu mudei a minha ideia. Então, olha só, até onde vai, né, as situações de você usar a sua consciência para dirigir, vamos dizer, dirigir a própria vida ou dirigir o trabalho da igreja. Nós não usamos a nossa consciência. Nós seguimos uma consciência que é divina. Então, se nós não seguirmos a ideia, as instruções, né, o ensino de Cristo, que a gente está dizendo, é a consciência divina, nós começamos a seguir a nossa própria consciência. E aí, olha só, tem uma passagem interessante, porque Paulo fala um pouquinho sobre isso. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, abram lá. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre isso. É interessante a gente pegar passagens sobre essas situações. Pai, pode ler para nós? E se quiser fazer um comentário, né, fica à vontade. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Isso. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Então, Paulo está aqui ensinando a Timóteo o quê? Para ele conservar a fé, para manter a consciência limpa. A fé no quê? Aí está o ponto. A fé na palavra, a fé no evangelho, a fé naquilo que Jesus deixou, para que nós possamos fazer o que nós fizermos, de acordo com a palavra, nossa consciência vai estar limpa, não tem quem que vai nos acusar de nada. Então, nós vamos estar com a consciência limpa, igual ele fala aqui. Ele fala, algumas pessoas não têm escutado. Quem são essas pessoas? É o que vamos estudar hoje. Nós vamos estudar sobre a oferta. Tem pessoa que fala que tem que dar o dízimo, outra fala que tem que dar 15%, 3 tipos de oferta, e assim vai. Agora, o que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala é diferente. Agora só olhar as passagens lá que Paulo ensina a igreja de Corinto. Então,
Nós temos que ter cuidado e a gente começar a conservar a nossa fé, mas na pureza, não na dúvida, não na distorção. Quando as pessoas começam a conservar a fé na distorção, o fim dele não é muito bom, não. Sim. É. Alguém mais quer fazer algum comentário interessante sobre essa leitura? Eu quero comentar sobre o 20, sobre o verso 20. Tá, mas e o 19, Maria? Ah, o 19. Nós estamos lendo no 19. Ah, tá. E conservando a fé e conservando a fé, a boa consciência. E conservando a fé e a boa consciência. Como o irmão João falou mesmo. Porque um dia eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, olha, o que você tem que fazer para deixar a consciência em casa? Porque a consciência, a mente, dependendo do que você fez, ela é a sua pior inimiga. Não tem como você pegar a consciência, colocar dentro do vidrinho, fechar e sair, deixar ela em casa. Falar assim, você fica aqui porque eu vou sair. Não. Você entra no ônibus, tua consciência está lá te acusando ou te defendendo. Você vai para a igreja, a tua consciência está lá, te acusando ou te defendendo. A consciência, você é obrigado a carregar ela onde você vai. Ou ela está te acusando ou ela está te defendendo. Então, é uma coisa complicada você quando está com a consciência. É maravilhoso quando a sua consciência está limpa. E por que a gente pode, pensando sobre isso, né, sobre consciência? A consciência tem a ver com algo que você aprendeu, não tem? Sim. Algo que a nossa consciência é baseada em algo que a gente aprende. Então, se nós aprendemos de Cristo, é bem colocado o que você falou. Significa que, se eu aprendi com Cristo, então significa que eu vou fazer aquilo que ele ensinou. E quando eu não fizer, o que a consciência minha vai fazer? Vai me acusar, que é o que você falou. Vai acusar. Por quê? Porque eu aprendi e eu sei da verdade. Então, ela tem que me acusar. É por isso que ele fala sobre consciência. Paulo trata muito sobre consciência. Lá em Coríntios, ele também fala sobre isso. E aí, a gente vai encontrar até nas outras cartas, ele falando usar bem a cabeça. Essa boa consciência é usar bem a cabeça. Né? Nós temos cabeça para quê? Para pensar. Mas, se nós temos uma boa cabeça, significa que nós ouvimos as instruções de alguém que é melhor que nós. Se nós queremos ser melhores pessoas, queremos ter sucesso em nossa vida, nós não vamos ouvir alguém que é superior a nós, ou a gente vai ouvir qualquer um? Vai ouvir quem é superior. Isso. Nós não vamos ouvir qualquer pessoa passar instrução. Nós vamos ouvir aquela pessoa que é autoridade. Então, quem é autoridade, eu dou ouvido. E, naturalmente, o que acontece? Eu começo compartilhar o mesmo conhecimento. E a minha consciência é baseada no conhecimento. Então, é bem claro para a gente aqui, mantendo a fé e boa consciência é usar bem a mente baseada na fé que nós obtivemos, baseada na fé. Né? Porquanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência que vem por causa da fé, olha só, rejeitado, né? Vieram a naufragar na fé. Olha, e a fé continua. Começou o versículo e terminou o versículo. Sim. Então, a nossa consciência é baseada nessa fé que nós obtivemos com Cristo, não fora de Cristo. É por isso que o Pai falou, olha, a nossa fé tem que estar baseada nisso. Se a nossa fé começar a navegar para outros lugares, a nossa consciência não vai ser baseada na pureza dessa fé de Cristo. A gente vai começar a navegar em outros conhecimentos e aceitar outros conhecimentos. E a base, que é o Novo Testamento para o cristão, deixa de ser a instrução correta, deixa de ser a base que sustenta o cristianismo. Aí você começa a viver o judaísmo dentro do cristianismo. Espera aí, nós fomos chamados para sermos cristãos e não judeus.
Nem fomos chamados para ser judeus cristãos e muito menos grego cristão ou gentil cristão. Não, nós fomos chamados para sermos cristãos. Sendo cristãos, nós vivemos baseado numa fé, uma única fé, que vem de Cristo, e claro, dos apóstolos, né? Aí você ainda comentou também cadê? Ué? Cadê a nossa colega? A Maria do Carmo. Sumiu da tela aqui, eu acho que caiu a conexão dela. Ela comentou um pouco aí, ela ia falar do versículo 20, mas é um complemento, né? E dentre esses que se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. O que é que eles fizeram? É o que foi falado no versículo anterior. Eles rejeitaram a boa consciência, porque eles tiveram a consciência que é baseada na fé, a instrução de Cristo, mas eles rejeitaram. Tá? Então, a Maria do Carmo está entrando de novo aí. Maria? Voltei. Voltou? Você quer comentar sobre o versículo 20, um pouquinho, que você comentou aí? Não, porque que ele foi tão cruel, falando assim, que teve gente que fez errado, né? Aí ele falou, esse que eu entreguei a Satanás. Por que foi tão assim pesado? Então, às vezes a gente... Olha como que é. Deixa eu entrar um pouco mais a fundo. O que a gente entende sobre justiça de Deus? A justiça de Deus não é as instruções de Cristo? Sim. Sim. A justiça de Deus são as instruções. Então, se eu quero ser justificado por Deus, eu sigo as instruções de Cristo. Paulo está usando as instruções de Cristo para fazer o quê? Para fazer justiça. Fazer o que é certo. Isso. Ele está usando a justiça de Deus para fazer a justiça com relação ao que Himeneu e Alexandre fizeram. Então, às vezes, a gente vai achar um pouco duro. Mas, olha, se a gente for aprofundar um pouco mais, como é que você vai tratar irmãos que são rebeldes, desobedientes, pecadores, que estão no meio da congregação? Às vezes, a gente vai... Olha só, nós não usamos a nossa justiça. A nossa justiça, ela é falha. Uns vão querer duro demais, outros vão querer passar uma manteiguinha, tampar o sol com a peneira, né? Deixar para lá. Não, nós vamos perder o irmão. Falou, não. É por isso que nós não seguimos as nossas instruções. Seguimos as instruções de Cristo. Então, o que é mais justo? Seguir a justiça de Deus. É a justiça de Cristo. Então, Paulo está seguindo essas instruções. E não é para ser diferente disso. Né? Então, olha só. Ele fez o quê? Os quais entreguei a Satanás. O que a gente pode dizer o que é entregar a Satanás? Fala aí, porque eu achei isso aí muito forte. Pai, você quer comentar? Aqui o Paulo não está entregando o Himeneu aqui para Satanás. Ele não está entregando o Himeneu. Ele está entregando aqui o pecado dele. É igual ele falou lá em Coríntios, lá, o homem que estava saindo com a madrasta em plena dentro da igreja, e a igreja não fazia nada com aquele pecado. Então, o que Paulo fez? Entregue esse homem para Satanás, para que a alma dele não pereça depois, porque ele vai ser castigado. Então, a oportunidade, esse irmão lá de Coríntios, ele teve a oportunidade de se arrepender. Mesmo Sim. Paulo falando isso. Quer dizer, Sim. não estava entregando a pessoa para Satanás, o pecado dele, para que ele pudesse se arrepender do pecado dele e voltar para Deus de novo. Então, Paulo está falando para esse Himeneu aqui, que ele está entregando para Satanás, não é que ele está jogando ele na mão de Satanás. Paulo também não tem poder para isso. Não. Quem faz isso é Deus. Exatamente. Aqui não é isso que está ensinando aqui na carta.
Ele está falando, pega o pecado dele, o que ele faz? A blasfêmia que ele está fazendo, esse é o pecado. Então, não é entregando o Emeneu para o diabo, mas sim o pecado dele. Para que ele pudesse fazer o quê? Se arrepender. Ele se arrependendo, ele volta de novo aos braços de Deus. Em outras palavras, lembra que tem um ensino que Paulo deixa, ele usa outras palavras. O que é que você faz quando o irmão que está vivendo de forma desordenada? Você entrega, Paulo usa também em outros lugares, você entrega a Satanás e ele fala assim, se afasta dele. Isso. Se afasta dele, se afasta porque ele não faz, ele está contaminando o corpo. Se ele continuar ali, ele está contaminando o corpo. Então, você se afasta dele. Se afasta para que ele sinta o quê? Vergonha. Vergonha. Aí ele volta para Deus. Ele sabe que está fazendo errado. Só que aí, Jesus espera uma coisa dele. Humildade por parte dele. Para reconhecer o pecado, né? Então, a esperança de Cristo é que ele volte. Não é para jogar para Satanás no sentido de vai condenar ele. Não. Não. É isso aí. Certo. Ok. Olha só, tem mais uma passagem. Atos, capítulo 24, versículo 16. Atos 24 e 16. Ivan, pode ler para nós? Atos 24, 16. Se desejar fazer um comentário, fica à vontade. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. E aqui Paulo ele tá apresentando aqui a defesa dele, né? Sim. Ele está dizendo que ele vai sempre estar se esforçando para que esteja essa consciência limpa, porque tudo que Paulo foi antes, perseguidor e tal, depois que ele teve aquele encontro com Jesus, Paulo mudou, disse, olha, eu era judeu, eu aprendi nos pés de Gamaliel, mas tudo aquilo, por causa de Cristo, virou lixo para mim. Agora o que me interessa é Cristo. E agora que eu fiz isso, eu vou procurar ser uma pessoa honesta e limpa diante do meu Senhor. Perfeito, perfeito. Lembra que a gente encontra também ele dizendo a respeito dessa ideia sobre consciência, né, pura diante de Deus, tem a ver com uma vida íntegra. Mas como é que você vive uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens? Por quê? Porque você está seguindo as instruções de quem é perfeito. A pureza, que também foi comentada, que é das instruções de Cristo. Então, enquanto eu estiver vivendo uma vida seguindo as instruções de Cristo, eu sou justificado. Sou justificado. E mantenho a minha consciência pura diante de Deus e diante dos homens, mesmo que os homens queiram me condenar. Só que o que eu estou vivendo e fazendo, ela vem das instruções de Deus. Não vem de instruções de homens, não vem da minha própria consciência, entende? Então, é bem claro, Paulo ele vai fazer a defesa, né? E ele segue a instrução que é de Cristo. Então, a consciência dele não pesa. Por quê? Porque a instrução vem de Cristo, não é das ideias dele. E ele fazendo aqui as qualificações dos bispos, lá em Timóteo ainda, né? No capítulo 3, o versículo 9, ele diz assim, ó, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Oh, que maravilha, rapaz. Sim, é isso mesmo. Essa era outra passagem para a gente ler e você já complementou, né? É isso aí, né? Olha só, nós estamos começando só a ter a ideia de que, se nós queremos realizar uma oferta de forma correta, ela precisa estar baseada nas instruções que vêm de Cristo. Então, a minha consciência, ela não pode me acusar porque eu obedeci às instruções de Cristo.
Agora, ela vai ter que me acusar se eu souber da instrução correta e começar a viver de forma desordenada, tá? Então, a consciência precisa acusar a gente. Mas ela só vai acusar quando a gente tem consciência, quando a gente tem conhecimento. Agora, se você não tem conhecimento sobre a justiça de Deus, como é que você vai dizer se está fazendo certo ou errado, se você não tiver as instruções? Então, a sua consciência acaba não te acusando por falta de instrução. Porque, às vezes, nós fomos alheios à instrução. Diferente de Himeneu e Alexandre, tá? Eles tiveram a instrução, mas negaram. Agora, imagina alguém que não tem instrução e está fazendo um exemplo que a gente pode comentar, que a Zuleika comentou logo no começo. Olha, eu não tinha conhecimento da verdade, fazia de forma usando a minha própria consciência. Por quê? Eu não tinha instrução ainda. Agora que eu tenho a instrução, o que a Zuleika fez? Opa, peraí, deixa eu corrigir, não é? Deixa eu corrigir. Né? Agora eu, então, começo a fazer de forma certa. A minha consciência vai pesar se eu começar a fazer de forma errada. Né? Então, é isso. Olha só. No Novo Testamento, encontramos, então, tantas instruções dadas pelo apóstolo Paulo, como exemplos de como as igrejas obtinham e usavam o dinheiro no serviço do Senhor. Esse estudo, então, ele vai abranger um pouquinho a respeito dessas situações de Velho Testamento, Novo Testamento, e o que é que Jesus espera que a gente faça, se é que nós pertencemos à igreja verdadeira dele, se é que nós temos uma só fé, se é que nós temos um só Senhor e um só Salvador, ok? Então, vai abranger bem. Então, no plano de Deus, a igreja é um corpo espiritual, com uma missão espiritual. Aí, ó, bem diferente da ideia que a Zuleika comentou no começo com a gente. A ideia, o plano que Cristo trouxe é espiritual e não físico. Então, se você oferta esperando que você vai ficar rico financeiramente, você não vai, porque esse não é o objetivo da oferta, não é. Então, muitos dos problemas das igrejas modernas relacionados com o dinheiro são resultado de decisões humanas que os homens próprios tiveram, né, fazendo totalmente de forma errada, né, deslocar o centro das atenções de sua missão espiritual para interesses sociais, políticos e comerciais. A Igreja de Cristo não foi chamada para trabalhar nisso. Ela foi chamada para salvar almas. E o dinheiro que recolhe é para dois pontos, que nós vamos discutir isso lá na nossa aula aí, ok? Então, ofertar ao Senhor não deve ser entendido como uma forma de ordenança, tá? Como você só faz porque mandou. O que a gente comentou aí. Não, a gente faz porque é um ensino de Cristo para a nossa vida. E ela faz parte das boas obras que Jesus deixou. Então, peraí. Se faz parte das boas obras, como lá em Efésios fala, capítulo 2, a gente só faz porque agora a gente pertence ao corpo de Cristo. E como que é que funciona o corpo de Cristo? Ele faz boas obras. Então, opa, eu sou membro desse corpo, então eu preciso realizar boas obras. Então, a oferta faz parte das boas obras. Então, significa que isso é natureza do cristão. Não é que seja uma ordem, um mandamento, mas o ponto que Jesus quer trazer é, olha, você é cristão, então você faz isso porque faz parte da boa obra. Você faz isso porque vai trazer benefícios. Então, nós fazemos porque amamos a Deus, seguimos as instruções dele, porque é a natureza do cristão. Eu nasci em Cristo, então a natureza de Cristo é o quê? Fazer boas obras, é fazer isso, né? Então, olha só, ofertar ao Senhor não deve ser entendido como forma de mandamento, tá? E sim uma grande oportunidade de demonstrar duas coisas que nós encontramos na Bíblia. Primeira,
Ele vai demonstrar gratidão. É um grande ponto que a gente precisa enxergar isso. Quando a gente aprende a ofertar, aproveita a oportunidade. Isso mostra a gratidão que nós temos para com Deus. E a outra coisa é generosidade. Então, peraí, lá para com Deus e agora para com o próximo. Então, isso mostra e demonstra amor. Quando eu vou trabalhar, quando eu tenho oportunidade de trabalhar a generosidade que eu aprendi com Cristo, eu mudo o meu conceito sobre o valor do dinheiro. Eu mudo o conceito. Por quê? Quando eu sou generoso, como Cristo ensinou, significa que eu faço mais do que eu acho que poderia fazer. Eu vou sempre mais além. Olha só, a ideia que a gente tem sobre generosidade é bem clara, que a gente vai pegar uma dessas passagens que fala lá em Coríntios capítulo 8, né? 2 Coríntios capítulo 8. Nós não vamos pegar agora para ler, não, tá? Nós vamos chegar nesse ponto aí, que fala sobre os irmãos que eram extremamente pobres e deram mais do que podiam. Olha a ideia que Jesus está trazendo sobre o que é generosidade. Aproveitar a oportunidade que é dada para os cristãos. Não é? Ok. Então, vamos lá. Deixa eu entrar em um ponto aqui, para a gente adiantar bem. Dízimo do Velho Testamento versus oferta do Novo Testamento. Eu vou tentar não aprofundar muitas coisas, que a gente já falou isso na segunda-feira. Muitos já viram a aula também. Então, qual é a vontade de Deus para com isso? Dízimo do Velho Testamento ou oferta do Novo Testamento? As pessoas religiosas, então, hoje em dia, ouvem muitas coisas a respeito do dízimo. Ainda ouvem, até hoje. Os pregadores frequentemente citam qual passagem mais conhecida sobre o dízimo. Qual que é? Malaquias. Malaquias. Qual que é a passagem? 3:10. Isso, capítulo 3:10. Vai lá. Vamos abrir lá. Malaquias, Velho Testamento. São os profetas menores. Malaquias 3:10. É praticamente o último livro do Velho Testamento, o último profeta, o que a gente poderia dizer assim. Deixa eu pedir aqui. Mila, você pode ler para nós? Sim. Malaquias 3:10. Isso. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Então, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, né? Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Qual é a ideia que eles trazem sobre você participar, você dar o dízimo? Não é a mesma ideia que Zuleika falou? Será que é isso, Zuleika? Sim. O poder. Então, olha só. Qual era a bênção que Deus dava para os judeus que faziam, que ofertavam, que davam o dízimo? Qual é? Ele finaliza aqui, não é? E, cadê aqui, ó? Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós o quê? Bênçãos sem medida. As bênçãos eram físicas. Então, existem várias bênçãos que Deus dá. Não é só a questão de dinheiro. Até porque o que é o dízimo que está sendo bem tratado aqui? Não era mantimento? Alimento? Era alimento. Né? Então, imagina qual bênção que Deus dá ao povo judeu para que ele continue vivendo bem aqui na Terra.
Não é o alimento? Eles eles plantavam, como que fala? A pessoa que planta... Agricultor? Isso. A cabeça não está funcionando muito bem, não. Então, ele trabalha na terra, um agricultor. O que ele espera, né, da própria terra? Que possa produzir. E aí, a bênção de Deus faz com que, então, essa terra produza muito. Prospere. Prosperidade, prospere. Isso, prosperidade, mantimento, nunca vai faltar o alimento para ele, né? Então, o pessoal pega essa passagem, trata de forma errada, né? E olha que é uma instrução deixada para quem? Para os judeus. Então, olha só. Que texto de pregação, então, poderosa que a gente poderia usar pegando essa passagem, né? Muitos, então, vão dizer assim, mandamento de Deus, não é? Ué, Deus está falando, então é mandamento dele. Então, é obrigação clara, vamos fazer porque ele mandou. É teste de fidelidade, que a gente poderia até dizer, e é garantia de quê? Bênção. Olha só, ele está falando que ele vai abençoar, então vamos fazer, né? Não é surpresa, então, que esta seja uma passagem favorita, usada por vários pregadores modernos hoje, né? Mas estariam esses pregadores tratando corretamente, então, a palavra de Deus? Com certeza não, porque estão usando uma passagem que não é referência para cristão, mas é referência para judeu, né? Então, vamos voltar para Malaquias e ver para quem Deus está falando. Qual que é a passagem que vai confirmar isso? Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Vamos ler lá. Heloísa, você pode ler para nós? Posso sim, professor. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Para quem que ele está falando? Os descendentes de Jacó, né? Isso. Em outras palavras, são os judeus. Isso, judeus. Algum momento aqui ele falou cristãos? Não. Não, não tem. Então, a gente precisa entender o livro, entender o texto e entender o contexto. Então, eu pego o livro para ler, eu vou ler de cabo a rabo para entender muito bem o que é que o livro está querendo dizer. Para quem ele... Então, a gente não usa algumas perguntas. Quem escreveu? Para quem escreveu? Quando foi que escreveu? Isso é normal. Para quem vai fazer uma leitura, um estudo, são perguntas que devem fazer parte do nosso ritual de estudo, né? Ok. E aí temos um complemento ainda. Olha só, o versículo 7 e o versículo 8. Maria do Carmo, lê para nós esse complemento aí, versículo 7 e 8. De Malaquias? Isso. Peraí, em qual versículo mesmo? Falei, 4. Capítulo 3, versículos 7 e 8. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas a vós dizei, em que havemos de tornar? Roubarão o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Isso. Olha só, ele já no começo, qual a exortação que Deus faz, usando Malaquias, né, que é o profeta?
Ele fala assim, ó, desde os dias dos vossos pais, ele está falando para o povo judeu, tá? O povo judeu. Vos desviastes dos meus estatutos. Professor Carlos, Oi. o que seria o estatuto? Estatutos são as ordens, são os mandamentos, tá? Que foram deixados para os pais e para o povo todo. Mas o que é que estava acontecendo com o povo? Já lá no final, olha só que Malaquias é um dos últimos profetas e que estava corrigindo o povo judeu. E quantos profetas já passaram corrigindo o povo judeu continua errando. Então, mais uma vez, ele deixa claro aí, né? Olha, vocês, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Então, aqui, ó, só para a gente deixar bem claro, nós erramos porque não guardamos os estatutos, ou porque não temos o conhecimento verdadeiro. De uma forma ou outra, eu estou errando. Ou por falta de conhecimento, ou porque tem conhecimento e não faz. Não faz. Então, tem duas coisas que a gente precisa se preocupar. Tá? E aqui, ó, a gente vê que as instruções não são para nós. É específico para o povo judeu. Ok? Então, Deus diz diretamente para quem? Para o povo de Jacó, os israelitas. Né? Então, no versículo 8, Deus diz que esse povo estava roubando a Deus, no sentido de desobedecer às ordenanças dele. E é claro que Deus também corrige a nós pelas suas palavras deixadas por Jesus no Novo Testamento. Né? Olha só, 2 Timóteo 2,15. Como Deus estava corrigindo, Jesus também corrigiu a nós aqui. Né? Então, vamos lá. 2 Timóteo 2,15. Wellington, você pode ler para nós? Posso sim. 2 Timóteo 2,15. 2:15. Vamos lá. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneje corretamente a palavra da verdade. Olha só, Jesus ali, ó, usando a instrução para corrigir a gente. O que é que a gente tem que fazer? Manejar bem a palavra da verdade. Então, a Bíblia não foi escrita? O Novo Testamento já não foi escrito? Então, o que é que eu estou fazendo da minha vida se eu não estou buscando a instrução ainda? Eu não vou ser cobrado por isso? Vou ser cobrado. Porque é uma falha minha em não buscar as instruções. Por quê? Porque o que vai acontecer comigo? Ele fala, olha só, procura apresentar-te a Deus aprovado. O aprovado, ele faz o quê? Maneja bem a palavra da verdade. O aprovado maneja bem a palavra da verdade. Agora, se eu não manejo bem a palavra da verdade, começo a agir de forma com a própria consciência perante Deus, eu vou estar errando. Isso, eu estou errando. E eu vou ser como que ele fala? Eu vou ser aprovado perante Deus ou não? Vai ser um péssimo cristão. Sim. Então, quer dizer, na prova do 7 eu não vou passar. Né? Não, vai ficar em recuperação. Enquanto eu estou aqui na Terra, eu tenho recuperação para fazer. Bem lembrado, bem lembrado. Então, olha só, enquanto eu estou aqui na Terra, eu posso realizar uma prova e não ir muito bem. Dá para a gente entender assim, não dá? Porque nós recebemos provações da fé. Isso quem fala é Tiago. Tiago, ele trata sobre isso. O livro de Tiago fala sobre isso. Provações da fé. Então, quando eu recebo as provações da fé, significa que eu vou ter que passar por elas. Agora,
só vai ser aprovado aquele que passou e foi aprovado. Ele confirmou a fé. Agora, se ele não confirmou a fé, significa que ele rejeitou a instrução correta, ele viveu de forma errada. Ele entendeu, ele aprendeu a forma certa, mas fez de forma errada. É isso que ele vai falar. Então, no final das contas, você foi reprovado. Mas enquanto está aqui na Terra, você tem como fazer uma nova prova. Tem. Uhum. Né? Você não passou na prova hoje, mas amanhã você pode passar. Entendeu como que a justiça de Deus é perfeita, a nossa não é perfeita. E até porque ele fala que a misericórdia dele, como que é que fala lá de Efésios? Agora já fugiu da cabeça, mas eu vou lembrar aqui, ó, de Efésios, deixa eu pegar. Ele fala... Infinita, uma coisa infinita. Isso, aqui, ó. Mas sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que Deus nos amou. Então, a sua misericórdia dura para sempre, lembra que ele fala isso? Dura para sempre, né? E é rica em misericórdia. Não é pobre, não. Pobre é nós. Nós que não somos misericordiosos com as pessoas e queremos usar a nossa própria justiça para condenar as pessoas. E Deus não condena. Enquanto está aqui na terra, o que você vai ter que fazer? Amar. É fácil? Não é, não. Não. Não é. Não é. Caco, Oi, Ivan. tem umas conversas assim que, quando você diz que Deus diz que as misericórdias deles não têm fim, elas se renovam toda manhã. Você entenda bem o tanto nós somos 7 bilhões de, digamos assim, de moradores. E Deus derrama essa misericórdia todo dia e é consumida amanhã de novo, se renova tudo de novo, depois de novo, depois de novo. Imagina que Deus tremendo. Sim, sim. Nós somos os mais abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha só o que Deus faz por nós. E nós, às vezes, não somos gratos. Nós somos ingratos perante Deus. Né? Então, olha, a sua misericórdia, ela se renova. Será que a gente consegue fazer com que a nossa misericórdia seja a mesma de Deus? Não. Posso falar É difícil. Posso É muito falar uma difícil. coisa, professor? Oi. É assim, nós estamos falando na graça, Deus se renova, né? Sim. E por causa desse mau costume, vamos nos colocar como filhos mimados. Vamos nos colocar assim. Nós estamos debaixo da graça. O Senhor me dá graça hoje, me dá graça amanhã. A gente fica comendo aquela comidinha da graça. Só que, quando a gente chegar lá no céu, a gente não vai encontrar esse Jesus que a gente conheceu aqui, cheio de graça para dar. Lá, quando nós estivermos lá, nós vamos encontrar um juiz. Nós vamos dar de topo com um juiz. Vai ficar pensando que vai encontrar esse Deus, esse Salvador, que nos concede graça todo dia aqui. E gente bonzinho, né? Extrapolando tudo, sabe? Nós estamos na graça. E lá vai eu extrapolar, lá vai eu extrapolar. Aí, de repente, é cortada de mim esse fôlego de vida. Aí eu chego lá, eu acho que eu vou encontrar esse Deus cheio da graça. Eu vou encontrar um juiz. Não vou encontrar mais esse Deus cheio de graça aqui da terra, não. Na nossa ideia, às vezes, errada, né? Como você está dizendo, esse Deus misericordioso, tão bonzinho, que fica aceitando todas as coisas que eu faço de errado. Não. A hora que chegar lá, a gente vai assustar, né? Verdade. Pois é. Alguém mais quer fazer algum comentário dentro dessas ideias que nós estamos falando? Horrível coisa é cair na ira de Deus. Aí já não está misericórdia mais. A misericórdia dele é quando eu estou aqui na terra, um ser vivo, ainda tenho a misericórdia, porque depois que eu partir dessa terra, aí sim, a gente vai estar no julgamento. Quem estiver na fé e o aprovado, esse já está na bênção, já está na glória. Mas aquele que não, vai pagar caro. Sim. A Bíblia é bem clara. Horrível coisa é cair na ira de Deus. Então, Deus é um Deus de ira.
Sim, sim. A justiça dele não tarda para acontecer. E lembra que ele fala que quem é que vai julgar a gente? Nós somos julgados por quem? Pela Lembra? palavra. Não entendi. Pela palavra. Isso, pela palavra. Perfeito. Então, olha só, se eu não seguir a palavra, ela mesma vai me julgar. Julgar. Punir. Isso, ela vai me punir, né? Então, ou eu aprendo dela corretamente, ou eu vou ser julgado por ela, né? Então, olha só, um bom exemplo para nós, dentro desse ponto que a gente está comentando, lá em Atos 17:11. Abre lá. Mariana, você pode ler para nós? Atos 17:11. Posso sim. Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ótimo. Muito bem. O que a gente percebe aqui dessa leitura? Quer comentar, Mariana? Os de Bereia, Paulo chamava eles de mais nobres, porque tudo que eles aprendiam, eles procuravam na palavra para ver se era verdade mesmo. Já os de Tessalônica, não. Né? Aí ele fala que os de Bereia receberam a palavra com toda a avidez, né? Então, eles se interessavam e buscavam procurar para ver se era verdade mesmo. Não só ouviam e iam se alimentando do que ouvindo. Procuravam ver se era de verdade. Não era qualquer coisa que entrava na cabeça deles, porque eles foram instruídos pelos apóstolos, né? Vamos dizer assim, né? Então, o que eles faziam pelos apóstolos? O povo, né, judeu, né, que aprendeu tudo, e aí depois eles receberam a instrução correta. Então, o que eles tinham que fazer? Paulo, quando chegou lá para instruir eles ali com relação a Cristo, eles iam, olha, Paulo falava lembrando sobre algo que eles conheciam muito bem. O que era? Velho Testamento. Então, o que eles faziam? Espera aí, Paulo, você está falando, deixa eu verificar aqui se fala mesmo a vinda desse Messias que você está falando. Aí ia lá, verdade, é isso mesmo, né? Pô, você tem conhecimento pleno a respeito. E aí, então, Paulo ia confirmando tudo isso, e eles confirmando a instrução que estavam recebendo. Então, olha só, o exemplo para nós nós não podemos aceitar qualquer instrução. Não é alguém chegar do nada e falar, Deus falou comigo, ou, olha, a palavra de Deus fala que a gente tem que dar o dízimo. Tá, bem, a palavra de Deus fala que a gente não, que o povo judeu tinha que dar o dízimo. Olha só como que é diferente quando a gente entende. É diferente quando a gente entende a instrução, né? E aí a gente não é enganado. Pode vir qualquer um e falar algo para você e você vai fazer o quê? Olha só, o fulano, verifica lá na Bíblia, Novo Testamento, o que é que Paulo, o que é que Jesus, o que é que os apóstolos estavam falando? É isso aqui, não é isso que você... Acontecem as divergências, né, professor? Sim, sim. Então, aonde é que a gente vai buscar a instrução? É na palavra de Cristo, para o cristão. Então, quer viver de forma ordenada, né? Quer viver uma vida santa e agradável, quer ser uma pessoa irrepreensível perante Deus e perante os homens, porque Efésios também fala isso, então significa que a gente precisa buscar a instrução em Cristo, não em outro, é em Cristo. Cristo falou? Está falado. Então, vamos obedecer, né? Agora, vamos lá. O que a gente pode falar um pouquinho mais sobre dízimo? Bem, vocês conseguiram compreender a respeito dessas diferenças sobre instrução de Velho Testamento, que é diferente da instrução do Novo Testamento? A diferença que há em
o que foi ensinado para no Velho Testamento é para o povo judeu e não é para nós. Todo mundo compreende isso, correto? Entendo, entendi. Sim, foi Então, bem vamos lá. explicado. Isso. Agora, vamos... Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o dízimo no Velho Testamento, porque eu acho que a gente não precisa entrar muito em detalhes, coisa que a gente já aprendeu na segunda-feira, e depois eu vou passar a folha para vocês, tá? E aí vocês podem voltar lá no Velho Testamento. A gente vai entender que tudo que foi ensinado por Moisés é para o povo judeu. Então, deixa para lá, ok? Vamos entender qual a instrução de Cristo para o povo cristão. Então, ok, vamos lá. Todas as pessoas agora vivem sob a autoridade de quem? De Moisés ou de Cristo? De De Cristo. Cristo. Ótimo. Então, como foi revelada no Novo Testamento para a gente essa autoridade, né? Então, olha só, a gente conhece a passagem de Mateus 28, 18 ao 20, por quê? Lá fala o quê? Nós conhecemos bem. Deixa eu só falar rapidinho aqui, ó, Lei. Mateus... Toda autoridade me foi dada. Isso. Lê aí, pode falar. Ah, mas eu não tinha. Mateus, Você lembrou só o comecinho, né? Mateus 28, 18 e 20, né? Isso, ao 20. Vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Porquanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ok, vamos entender essa passagem aí. Ou melhor, Ivan, faz um resuminho aí sobre o que você entende sobre essa autoridade que foi dada aí. Eu vou só levantar, eu vou desligar a tela aqui, que eu vou ligar o ventilador, que eu já estou começando a suar aqui. Tá. Pode ir falando aí, ô Ivan. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Olha que coisa tremenda. Então, a gente vê que o Evangelho, Paulo, quando ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e agora a gente vê Jesus dizendo que toda autoridade foi dada no céu e na terra, e manda que os discípulos vá fazendo ensino disso para todas as nações, né? Batizando em nome do Pai e do Filho, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Que coisas são essas? O que é que a humanidade precisa para chegar até o céu? Essa foi a responsabilidade que Jesus deu aos apóstolos, né? Quando ele estava ali, disse: olha, daqui uns dias vocês vão ser revestidos do alto e vão sair por Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. E o que é isso, né? É o mundo todo. Como é que chegaria isso? Ali, como Pedro falou lá em Atos, que tinha gente de todas as nações, aquele povo da nação chegava lá na África, outro ia para a Alemanha, outro ia para a China, outro ia para o Brasil, outro para o Piauí, outro para a Amazônia. E tudo isso chegou na nossa mão. Começou por quem? Por uma pessoa, Jesus, os 12 apóstolos, e hoje tem um monte de gente que nem a gente está hoje aqui nessa sala virtual, embora, e estamos aprendendo de vocês que já estudaram, e a gente vai fazer isso para outras pessoas. Mas quem foi que nos autorizou isso? Jesus. Porque foi ele que recebeu essa autoridade, e quando nós fazemos de acordo com essa autoridade, pode ter certeza que você está na ponte que liga a terra e o céu, porque ele tem toda a autoridade, né? Para nos dizer como devemos fazer. Sim, perfeito, é isso mesmo. Agora, uma pergunta. Se você não guardar, ou melhor, se você não seguir essa autoridade que é Jesus, Jesus é a autoridade, não é? Se eu não seguir ele, o que é que vai acontecer comigo? Lá no finalzinho do versículo, em outras palavras. Ele não falou ali, ó, e eis que estou convosco até o fim dos dias? Até o fim dos dias. Se eu não seguir ele, que é a autoridade,
ele vai estar comigo ou não? Não, Não. não. Ele não vai estar comigo. Aí é que tá, eu vou estar eu sozinho. Sozinho. Porque Deus não vai estar, Jesus não vai estar comigo, porque eu não Professor, estou seguindo a instrução dele, ele como autoridade. Oi, Maria. vai descer na ribanceira, porque com você ele não vai estar. Maria, fala de novo, eu não ouvi. Vai descer na ribanceira, Ah, porque com você ele não vai estar. não. Wellington, pode falar. Então, o que eu vejo aí, né, o que o irmão comentou aí, foi muito bom. E eu vejo o que Jesus queria falar ali também, né, sobre o cumprimento da lei, né? Toda autoridade foi me dada e toda a lei foi cumprida até aqui em mim. Então, quando Jesus ressuscitou, né, ele quebrou todos aqueles mandamentos da lei e tornou a lei dele, né? A lei, amarás seu Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E aí eu vejo as coisas, né, que hoje nós vemos no mundo religioso, não só a questão do mandamento da oferta, mas as pessoas querendo colocar também, né, a questão do guardar o sábado, a questão do fazer a ceia uma vez na semana, a questão da oferta. Muitas das vezes a gente vai estudar a Bíblia com muitas pessoas que já vêm de uma denominação ou já veio de uma cultura ali que já aprendeu com os pais, né? E aí a gente coloca aquilo que Cristo quer colocar para cada um de nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e fazer aquilo que Ele realmente deixou, né, através de Sua palavra, que é cumprir aquilo que está no novo mandamento, né? E o que é o novo mandamento? Se não for fazer aquilo que Ele realmente nos deixou escrito, né? A partir do novo mandamento, a partir do Novo Testamento. Então, eu vejo aí que não é somente a questão da oferta, né, mas tantas coisas que as pessoas querem colocar junto ali para complementar aquilo que Cristo nos deixou, né? A palavra clara e aonde vai nos levar à salvação mesmo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com isso aí, né? E misturar a lei com o Novo Testamento. Sim, ela é bem clara para a gente, porque ela faz uma distinção muito grande. Nós não guardamos mais aquela lei do Velho Testamento, de Moisés, mas sim a de Cristo. Mas se eu não guardar a dele, uma coisa é clara, ele não vai estar comigo no fim dos dias. Ele não vai estar. Por quê? Eu rejeitei a mensagem dele. Eu rejeitei ele como autoridade sobre minha vida. Então, pessoal, temos uma outra passagem que também complementa todos esses pensamentos que nós estamos falando, lembrando de Hebreus. Hebreus fala, né, ele vai confirmar isso. Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19. Lê para a gente, pai. Hebreus capítulo 7. Versículo 18 e 19. Assim, a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio do qual chegamos perto dele. Além disso, há juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Ok. Quer fazer um pequeno comentário, pai? Você toma muito cuidado, né? Porque tem muita gente que lê essa passagem aqui e fala, nossa, o autor aqui de Hebreus está falando que a lei não valia nada, por quê? Não valia nada, mas a lei não era de Deus. Quem tem que ver certinho aqui que a lei valia para os judeus, mas não trazia a salvação que a lei de Cristo traz hoje. Então, hoje, com o Novo Testamento, nós temos um meio e a esperança da vida eterna. E aquele pessoal lá no passado, eles não tinham. Então, a lei foi aperfeiçoada em Cristo Jesus. Então, nós temos que entender muito bem isso. Ele fala, nos deu a esperança melhor por meio do qual chegamos perto dele. Então, que esperança que nós temos? Que nós vamos chegar perto de quem? De Deus. Então, ele fala, além disso, há juramento de Deus. Não houve juramento dos outros para se tornarem sacerdotes. Então, aqui,
O escritor está explicando muito bem que a nova lei é a lei que vale hoje para judeus, gentios, gregos, para todos. Não existe uma lei própria só para um povo. E hoje em Cristo nós temos uma lei só que é para todos. Amém. Ok, é isso mesmo. Então, o que a gente vê bem claro é que Jesus é superior à velha aliança. E a gente não segue mais ela porque lá era imperfeita, não era perfeita. Não era. Então, o dízimo, para nós, é imperfeito. Então, eu não posso guardar algo que é imperfeito. Para eles, serviu até a chegada de Cristo. Tanto é que aqueles que viveram antes de Cristo vão ser julgados por quem? Pela própria palavra. Mas qual palavra? A lei de Moisés, o Velho Testamento. E nós, depois de Cristo, nós vamos ser julgados por qual palavra? Novo Testamento. Então, se eu não guardo o Novo Testamento junto comigo, o que vai acontecer? Jesus não vai estar comigo no final. Ele não é o nosso advogado? Sim. Nosso advogado. Então, o que vai acontecer quando estivermos perante Deus? Ele não vai estar ao nosso lado, porque nós não guardamos as instruções que ele deu. Não guardamos. O que a gente pode, então, verificar finalmente aí, né? Complementar. Bom, eu acho que seria isso. Com relação ao que a gente está falando sobre, deixa eu ver aqui, sobre o dízimo. Professor Carlos, Oi, pode falar. O Novo Testamento foi superado, o Velho Testamento, né? Sim, isso. Foi superado. Foi superado. Então, olha só, para onde a gente vai agora para a gente entender um pouquinho? A gente viu que Novo Testamento é a instrução correta. E no Novo Testamento, nós não encontramos instrução para guardar o dízimo. Nós nem usamos ele, porque ele faz parte da velha aliança que é imperfeita, não perfeita. Então, nós guardamos aquilo que é perfeito. Vamos lá agora. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Abre lá. Heloísa, pode ler para nós? Capítulo 16? Versículo 1 e 2, 1 Coríntios. Quanto à coleta para o povo de Deus, faça como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separa uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Ok. O que a gente encontra de instrução aqui? Já algumas informações bem claras para nós. Quando é que eles estavam realizando a oferta? No primeiro dia. No primeiro dia. Primeiro dia. Por que o primeiro dia? Tinha algum objetivo? Qual era? Por que eles estavam fazendo o primeiro dia? Também. Era o dia o primeiro, todos reunidos lá todo reunido, da congregação. Isso, Zuleika, é isso mesmo, porque estava reunida a congregação. Maria, pode falar, eu não ouvi. Então, falei a mesma coisa, que era o dia que estavam todos reunidos. Isso. Na congregação. Estavam todos reunidos na congregação. Qual o dia da semana? No primeiro dia. O primeiro dia da semana, qual é o que a gente reconhece? Que dia que é? Domingo. Dia da ressurreição, dia de lembrarmos do sacrifício de Cristo por nós. Isso. Lembrar do sacrifício de Cristo. O motivo da igreja estar reunida no primeiro dia da semana é um mandamento até o fim, até a volta de Cristo. Até a volta. É para lembrar sobre o sofrimento dele na cruz por nós. É um mandamento, todo primeiro dia da semana. E junto disso a gente encontra... A comunhão, né, professor? Fala de novo, Zuleika. A comunhão, né? Sim, a comunhão.
né? Faz parte. Tem que haver a comunhão. Por quê? Não é o momento que o corpo de Cristo está reunido para lembrar sobre o sofrimento de Cristo. O corpo tem que estar reunido. O corpo tem que estar reunido. Como que é que o corpo vai estar desunido celebrando o sofrimento do corpo de Cristo? Entendeu? Então, olha só, temos várias informações aí, ó, que nós já coletamos sobre esses 2 versículos aí para nós. Então, eles realizavam por quê? Era o momento em que a igreja está reunida. Então, é uma instrução que nós vemos que era seguida por quem? Pelas congregações da Igreja de Cristo no primeiro século. Então, se eles viviam assim, o que eu vou fazer hoje? Lá no... A mesma coisa. Isso, Copiar. a mesma coisa. Vou copiar, né? Ou, outra palavra que fala muito, lá em 2 Tessalonicenses, imitar. Isso, também, a Efésios também fala sobre imitar, né? Mas Tessalonicenses fala um pouco mais ainda. Então, eu preciso imitar. Olha, eu vou imitar como os cristãos faziam. Por quê? Porque a instrução vem de lá. Eles fizeram, nós fazemos também, né? Então, nós temos a instrução de Paulo direto aí para nós. Agora, olha só, como é que a gente vai encontrar um pouco mais de instrução sobre a oferta? Vamos lá, 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 9. Ele fala como aí, ó. Vamos lá. Capítulo 9, versículo... deixa eu ver aqui. Vou ler até o 5. Depois vou pedir para outro ler. 2 Coríntios 9, do 1 até o 5. Fala assim. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, a assistência é a oferta, a coleta, ok? É desnecessário escrevermos. Então, ele estava falando para quem? Para o povo cristão ali em Corinto. Isso, o povo cristão em Corinto. Tá? Então, olha, é desnecessário porque eles aprenderam. Quando foi que Paulo instruiu sobre o que eles já aprenderam? Não foi 1 Coríntios, capítulo 16, que a gente leu? Ele não deu uma instrução? Faça assim, porque é assim que eu ensinei. Né? E aí, então, ele lembra isso. Olha, vocês não precisam se lembrar, porque é desnecessário falar isso. Mas tudo bem, eu vou lembrar de novo. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto a quem? Aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado. E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o vosso louvor a vosso respeito nesse particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Ok, até aqui eu acho que já basta, não precisa nem ler esses outros 2 versículos aí. Mas perceberam que os cristãos ali no primeiro século aprenderam a fazer, conforme a instrução que os apóstolos passaram, ou no caso que Paulo passou, que é a mesma coisa que Jesus ensinou, né? Então, olha só, eles estavam preparados fazendo algo, tinham um motivo de ofertar. Nós vamos encontrar o primeiro motivo de ofertar, né? Porque a gente vai encontrar aí 2. Mas, olha só, lê agora Atos, capítulo 4, versículo 34 e 35. Atos 4. A igreja tinha começado lá, né, no livro de Atos, e já tinham sido lá 3.000 batizados, depois 5.000 batizados. E aí, Atos, capítulo 4, versículo 34 e 35. Maria do Carmo, lê para nós. Sim. Quatro, 35. 4, 34 e 35. Tá.
Não havei, pois, entre ele necessidade alguma, porque todos os que possuem herdades ou casa, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Ótimo. Bem claro para nós que a oferta que estava sendo feita ali, ou coletado a oferta, tem a ver com necessidade de mantimento, fome. É só ler os versículos anteriores, a gente vai perceber isso, ok? E uma divisão, né, professor? Eles dividiam, né? Divisão que você fala, o quê? Dividiu o que eles tinham, né? O alimento, Ah, sim, isso, é isso mesmo. Então, olha, ele lembra que no meio dos que estavam ali, ninguém estava passando fome. Então, o que eles faziam? Vamos pegar o que a gente tem. Ó, eu tenho 2 terras, eu vendo uma. Eu tenho 2 cavalos, vou vender um. Entendeu? É dessa forma que eles estavam fazendo ali no primeiro século com relação aos que estavam passando necessidade já. Aí, é claro, a gente... Oi. Se fosse te pedido para fazer isso hoje, da sua casa, você faria? Sim. Se eu tivesse que fazer, eu teria que fazer. Se eu estou vendo uma necessidade, o que eu tenho que fazer? Não é atender? Quantas vezes nós fizemos... Eu recebo vários pedidos de ajuda de irmãos, pessoalmente. Pessoalmente. Então, se eu tenho condição, eu vou falar o quê? Não? Não. Eu vou ajudar. Mas você ia morar onde depois? Não, não. Eu acho que eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas espera aí. Ele não está falando para você vender a sua casa e ficar sem casa. Deus nunca pediu isso. Deus nunca pediu isso. Ele falou, se você tem 2 casas e você vê um irmão passando necessidade, no caso, deixa eu explicar a situação ali no primeiro século. A igreja tinha começado. Lembra que o plano de Deus era que, naquele momento que o Espírito Santo viesse, a igreja iria iniciar, teriam batismos, seria na festa de Pentecostes. Quem é que estava reunido ali? Quantos países, quantos povos estavam reunidos? Em torno de 17 povos lá. Todas as nações do mundo estavam lá, todas. E aí, como é que todas as nações estão reunidas para uma festa num local que é Jerusalém, né? E aí, quando a igreja começou, teve lá 3.000, 5.000 batizados, esse povo ainda continuava lá, recebendo instruções dos apóstolos para que chegasse o momento certo, eles iriam voltar para suas casas. A gente sabe qual é o momento que aconteceu, que eles voltaram para a casa deles. Né? Na história, a gente sabe disso. Né? A primeira perseguição, a primeira perseguição, e eles voltaram para casas deles. Né? E isso foi já planejado para que isso acontecesse. Né? Bem, então a gente vê que, nesse momento em que estavam ainda muitos reunidos, quem tinha 2 cavalos, estou dando um exemplo, quem tinha 2 cavalos, vendia um para ajudar os necessitados, porque ele não ia faltar para ele. Ele ainda ia ter um cavalo. Entendeu? Ia ter um cavalo. Eu tenho duas casas, ou melhor, 2 terrenos. Eu vou vender um. Por quê? Eu vou ficar com 2, sabendo que tem vários irmãos ali, milhares de irmãos passando fome. Então, o que eles faziam? Vendia aquilo que ele tinha a mais, porque ele não ia ficar com falta, não ia faltar. Deus nunca deixa faltar. E não é para a gente vender o que a gente unicamente tem. Não, não é isso. A instrução não é essa. Então, eles fizeram isso. Entendeu, Maria do Carmo? Sim, então, entendi. Se eu tiver numa situação em que eu tenho condição, peraí, Deus me deu, é por isso que eu trabalho, é por isso que eu tenho a ajuda, né? Deus me dá a condição para eu poder também abençoar outros com a condição que eu tenho. Eu não vou fazer além da minha condição, mas da condição que eu tenho, eu vou fazer. Isso é o que faz parte das boas obras que Deus espera de cada um de nós.
né? Fábio, Oi, oi. o versículo 32 diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. O pessoal daqui, não, está aqui minha casa, o que tem aqui, a água, o fogão, pode usar, aqui tem feijão, pode comer tudo aí. Na hora que acabar, nós providenciamos mais. Você está sob cobertura, né? Isso aí, é isso aí. Né? Bem lembrado que o versículo 32 ele dá bem explicadinho, né? O que a gente precisa entender sobre o que aconteceu depois. Mas é isso aí. Né? Então, olha só, agora vamos lá. A gente entende que havia uma necessidade e a oferta tinha um objetivo: matar a fome, suprir necessidades. Ou alguém estava falando que a oferta é para alguém ficar rico, para comprar empresa, para comprar terras, para comprar alguma coisa. Não. Olha só, não tem nada de instrução falando a respeito disso. Necessidade. Agora vai lá. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Agora vamos entender um pouquinho mais, né, de como é que a gente precisa agir, né, a nossa ação com relação à oferta. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, tá? 6 até o 15. Vamos ler inteiro? Vamos ler inteiro. Wellington, pode ler para nós? Sim. Se puder, faz um comentário no final. 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 9, versículo 6 até o 15. Coríntios 9, versículo 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá com fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, e não por pesar ou por obrigação. Pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E como está escrito, distribuiu e deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente e ao que semeia o pão, e o que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possa ser generoso em qualquer ocasião, por nossos intermédios. A sua generosidade resulta-se em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muita expressão de gratidão a Deus por meio dessa prova de serviço ministerial. Outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fizeram do Evangelho de Cristo, pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles, com todos os outros, e nas orações que fizer por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Amém. Quer fazer um comentário, Wellington? Que bom, né? Que bom. A gente olha a palavra de Deus e ela esclarece, né? Às vezes as pessoas acham que ofertar a Deus
é somente tirar o seu dinheiro ali de qualquer jeito, ir lá e ofertar. Não, Deus ele não quer que você faça nada por obrigação. Deus quer que você realmente faça com amor, sabendo para onde vai a sua oferta, sabendo o que está sendo feito. Eu vejo, né, o mundo religioso hoje, né, as pessoas às vezes enriquecem tantas coisas e não sabem nem para onde está indo as suas ofertas, o que está sendo preparado com aquele dinheiro, se realmente está glorificando o nome de Deus ou está glorificando o nome de pessoas, né? Aqui está dizendo aqui que Deus, ele foi rico, né? E se tornou pobre por nós, porque ele estava ao lado de Deus, mas se fez um ser humano, desceu à terra, e lembrando aqui que ele, né, tinha todo o poder, toda a autoridade, mas ele se tornou pobre por amor a nós e distribuiu todas as suas bênçãos. Então eu creio que a gente, como servo de Cristo, a gente tem que entender não somente como servir a Deus, mas como eu posso servir a meus irmãos. Como meus irmãos estão sendo servidos na fé. Né? A questão de servir os meus irmãos não é ser bobo de ninguém, porque como você falou, eu não vou dar o que eu não tenho, eu não vou botar a minha mão onde eu não alcanço, mas eu vou fazer o possível. Se eu sei que meu irmão está passando necessidade, se eu sei que tem irmãos da família da fé que precisa de uma ajuda, então eu vou fazer de tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí vai dar do coração da pessoa que está recebendo aquela ajuda, aquela oferta. Se realmente, né, está buscando a verdade em Cristo, Deus vai dar um jeito de manter aquela situação ali e ser mudada. Porque eu creio que aqui, Cristo está mostrando aqui, né, que aqueles irmãos estavam necessitados, mas pela ajuda e a fé que aqueles irmãos teve de ofertar e mandar ajuda para eles, eles não somente transbordou as necessidades dele, mas também na alegria de oração orou por aqueles que ofertou, né? Ofertou para ajudar aqueles irmãos. Então eu vejo que a igreja não é diferente. Eu vejo até mesmo assim, né? Muitas igrejas de Cristo, né, poderiam estar glorificando mais a Deus, enxergando outras igrejas pequenas para que realmente o evangelho propague, realmente a verdade seja dita, porque muitas das vezes a união é que vai fazer a força, né? Se eu realmente olhar e ao meu redor e ver que um irmão está necessitado, seja aqui onde eu moro, seja aí onde você mora, e eu tenho a condição e eu fecho meus olhos, então estou negando o primeiro amor que Jesus fez por mim. Então é isso, né? Eu considero assim dessa forma, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Eu vejo que se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos só um corpo, uma só mente, para que esses membros trabalhem diferente, mas num só propósito, para que todos conheçam a verdade em Cristo Jesus, né? Amém, amém. Perfeito. Bem Professor colocado. Carlos. Oi, Zulei. Professor Carlos, pegando o gancho aí do Wellington, a nossa congregação está ajudando os irmãos lá de Recife, por causa da chuvarada que perderam tudo. Tu vê, nós aqui de Porto Alegre estamos ajudando o pessoal lá de Recife. Sim. Há várias congregações. A primeira vez que aconteceu, várias outras congregações, como nós aqui do interior de São Paulo, fizemos. Nós mandamos oferta para lá, para os irmãos lá que passaram por isso, né? E aí teve um irmão responsável que recebeu e ele, de forma bem clara, ele mandava todas as instruções. Olha só, lembrando que o Wellington falou, porque a passagem é bem clara. Olha só, a oferta é feita, tem um motivo. Esse motivo tem que ser bem claro. Então, olha, você oferta porque você sabe para onde está indo. Então, você precisa saber. Olha, a oferta que eu estou dando é para fazer o quê? Eu estou comprando umas terrinhas lá para mim, que é para, né, cuidar da minha família. Peraí, não tem nada a ver. A instrução de Cristo não é para essa, não é para isso, né? E aí, então, a gente vê como é que a gente tem que fazer. A gente faz com alegria, não é com tristeza, né? Tem todas as informações aqui, ó, bem claro para a gente. Aí ele ainda fala, cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não acontecer por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode fazer-vos abundar, olha, ainda ele vai complementar, né? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Quantas graças a gente pode receber de Deus? Várias. Inúmeras.
Inúmeras. Isso, inúmeras graças. A fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Espera aí, olha só, a gente vai entender. Quem é o abençoado de Deus aqui? Aquele que faz as boas obras. E você ofertar, você ajudar o irmão, né? Vai fazer com que Deus abunde a sua vida. Ele transborde a sua vida porque você sabe administrar bem o que você recebe. Lembra que tem uma outra instrução que fala sobre isso? Deus dá àquele que sabe administrar. Aquele que não sabe administrar não vai receber. Porque ele não sabe. Como que ele vai receber mais daquilo que ele está achando que ele quer? Ele vai receber aquilo que ele pode. Então, se ele sabe administrar, Deus vai concedendo. Mas aqui, ó, é bem claro para a gente com relação, olha, vocês precisam aprender a ofertar, e é com generosidade. E como é? Está aqui, ó, todas as instruções que a gente precisa, tá? Então, é uma boa obra de realizar, e tem um fim, necessidade, não é outra. Então, a igreja precisa saber para onde é que esse dinheiro está indo, é para necessidade. Aí, esse é o ponto que a gente está vendo, ok? Agora, qual é o outro que a gente vê instruído e deixado bem claro para a gente para onde vai a oferta também? Então, vamos lá. Deixa eu pegar uma passagem bem clara para a gente aqui, que tem 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. 2 Coríntios 11, versículo 8. É uma continuação aí. Deixa eu ver. Aqui, isso. Olha só. 2 Coríntios 11, 8. Ele diz assim, ó. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Quem é que está falando aqui? O apóstolo Paulo. E ele está comentando sobre o quê? Que ele recebe salário de outras igrejas para fazer o quê? Instruir outras igrejas. Evangelizar, né? Trabalhar no evangelismo, porque Paulo era um evangelista. Além de ser um apóstolo, ele era um evangelista. Ele não tinha local, ele viajava, o trabalho dele era para isso. Cristo não chamou ele para fazer essa obra? Então, sim, ele ia fazer até o fim da vida dele. E ele chegaria até os confins do mundo, né? Porque Jesus falou, você vai até os confins do mundo para instruir, né, o povo, né? Então, a gente vê, qual outra instrução que a gente vê? Bem claro, Paulo recebia das igrejas para evangelismo, trabalho de evangelismo. Então, outra passagem que a gente vai encontrar, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 até o 15, e Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 18. Pega Filipenses, vamos lá para Filipenses, sai um pouco de Coríntios aí. Filipenses ele é uma boa carta, porque Paulo ele lembra a respeito do grande amor, né, e generosidade que os filipenses tinham para com Paulo, com relação à ajuda financeira para esse trabalho que Paulo fazia. Porque Paulo não tinha que comer? Paulo tinha que comer. Ou Paulo ficava comprando terras? Não, não. Era para o evangelismo. E para o evangelismo significa, para manter a vida do evangelista, ele precisa comer. Era para isso. Então, vamos lá. Filipenses 4, 10 ao 18. Deixa eu pedir aqui. Ivan, lê para nós. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância.
Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Aí tem mais, né? Tudo aquilo que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai, seja agora para todo sempre. Amém. 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 Quer fazer um breve comentário, Ivan? Paulo aqui, ele tá muito alegre com a atitude daquele povo. Ele devia estar feliz. Olha, graças a Deus, o que eu ensinei vocês estão aprendendo. Ele devia ficar alegre com isso, né? Porque o pessoal não tinha que imitar Paulo naquilo como Paulo imita Cristo. E eles aqui mandaram a ajuda para Paulo, de um lugar para o outro. Ele está lá prestando serviço aos outros irmãos e receberam deles, né? Então, ele é uma pessoa que a gente vê que quando ele diz assim, que eu aprendi a passar fome, a ter sede, tem muita gente que pega esse versículo e tudo, como é que dizem, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando você vai ver o contexto, você vê o que é que Paulo aqui apanhou. Sim. Ela passou fome. Por quê? Mas em Cristo, ele sabia ter um equilíbrio, mesmo diante de qualquer situação. Ele era equilibrado, né? E aqui ele está fazendo aqui, não é que ele estava pedindo, ele não estava pedindo, ele realmente, o pessoal mandou de bom grado, né? E é essa questão que a gente vê de cada um voluntariamente, porque nós só podemos fazer isso depois que a gente entende, na verdade, o que é que Cristo fez na minha vida, o que é que está... Se o amor de Cristo não me comove, se não me faz ter atitude boa, então, peraí, que amor é esse? Jesus disse assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, faz aquilo que eu lhe ensino. Então, nós temos que dar esse fruto. Então, a gente não pode, digamos, ser uma mão mirrada de não querer, como é que diz, colaborar, Sim. né? Levar, e não olhe quantia, porque isso aqui não vai servir para mim, para você, mas vai servir para pessoas necessitadas. Esse é o cuidado que Paulo estava tendo. Vocês têm que fazer, dar e dar, vocês têm que fazer, sabe por quê? Porque tem muita gente aí na frente que está precisando. E essa questão do ser humano é a gente amar um ao outro, como a gente mesmo. Se eu pelejo para botar um prato de feijão na minha mesa, então eu tenho que pelejar pelos outros também. Esse é o ensinamento, né? Sim. Esse é o ponto, esse é o pensamento. Você não faz as coisas pensando em si, porque Cristo nunca fez as coisas pensando em si. Ele pensava nos outros. Então, ele até tem outras instruções que a gente vai aprender. Mas olha só, né? Qual a instrução que a gente entende agora, dentro desses contextos de passagens aí? Significa que uma outra obra da oferta tem a ver com evangelismo. Evangelismo. Então, ajudar outros que servem ao evangelismo, que fazem um trabalho que é árduo. Não são muitos que fazem, são poucos que desenvolvem bem o trabalho de evangelismo, que saem das suas casas, que vão servir, vão buscar almas, como fizeram os apóstolos. Aí, outra passagem interessante, porque tem a ver com isso, a gente vai encontrar onde? Deixa eu pegar aqui. 1 Timóteo, olha só, deixa eu complementar. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18.
Olha, eu vou passar um pouquinho, uns minutinhos aí, só para mim finalizar, tá bem? Nós já estamos chegando quase aí 9h30. Então, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim, olha só. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Ó, tem diferença. Não é qualquer um, não. Não é qualquer um. Pois a Escritura declara, não amordeceis o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno de quê? Do seu salário. Do seu salário. Então, olha, não amordaceis, deixa ele trabalhar, porque o que ele está fazendo é muito mais do que outros estão fazendo. Espera aí, ele está falando que existe presbítero preguiçoso. É isso aí. Existe. Existe presbítero que não quer trabalhar, ele quer só receber. E aí, quem é que deve receber dobrados honorários? Todos os presbíteros? Não são todos. Eles se esforçam. Aqueles que se esforçam. E se esforçam no quê? Fadiga na palavra e no ensino. Então, é aquele que estuda, que é dedicado, e ao ensino também. Não é só aprender, mas é ensinar, né? Então, a gente vê vários detalhes aqui, para nós entendermos para onde vai a oferta. Tem que ter destino correto. Se for de outra forma, para outro destino, a gente tem que, olha, vamos estudar de novo a Bíblia para a gente entender o que é que Cristo está falando sobre a oferta, para onde vai, entendeu? Então, o que mais que a gente pode falar? Uma coisa interessante... Professor Carlos... Oi, Zuleika. Falando, a Mary que me evangelizou, né? Sim. E a gente mora longe. E ela vinha todo dia de carro me evangelizar. E eu nunca ajudei na gasolina. E ela sempre vinha me ajudar. Agora, imagina, você aprendeu isso e notou isso dela. Ela nunca te cobrou nada. Nunca. Agora que você entende o que é viver para Cristo, o que você vai fazer? Não vai fazer a mesma coisa que ela? Claro. Vai servir como ela serviu. Não vai cobrar ninguém, né? Você vai usar de tudo aquilo que você tem para buscar e salvar almas. Porque esse é o intuito nosso. Nós fomos chamados para esse. Esse é o fim nosso. Enquanto estamos aqui, temos que servir a Cristo. E essa é uma das obras. Uma das obras é buscar e salvar o perdido. Faz parte para quem? Ou melhor, essa instrução é para alguns cristãos? Não. Não. Para todos. Todos. Todos os cristãos. Eu ia colocar um ponto interessante sobre os estudos, sobre a questão que a gente fala sobre a oferta. Todas as passagens que a gente pega falando sobre a oferta no Novo Testamento, a instrução de como a gente deve fazer e tudo, é interessante que não é não é colocado como mandamento. Vamos entender isso. Por quê? Porque os cristãos já viviam dessa forma desde quando Cristo instruiu. Então, não tinha um mandamento direto. Eles faziam porque aquilo já fazia parte da vida do cristão. Paulo lembrou, olha, já faz parte da vida de vocês. É assim que, então, o cristão deve fazer? É assim que o cristão vive. O cristão está pronto para ajudar o outro. Olha só, você só participa da oferta ou você pode ajudar o irmão durante a semana? O que vocês acham? Pode ajudar no meio da semana. Então, você pode fazer uma oferta ou sua para alguém ajudar? Sim, sim. Você pode e deve. Agora, a oferta no primeiro dia da semana é um trabalho da igreja. Agora, quando você recebe uma informação de que alguém está passando necessidade, o que você vai fazer durante a semana? Você não vai... Isso, você não vai sair da sua zona de conforto e você vai mostrar generosidade? Tem que mostrar, porque a generosidade faz parte do caráter do cristão. Significa que nós nascemos para sermos generosos.
Não é para ser diferente, é para ser generoso. E outro ponto que a gente pega lá de Coríntios, ele fala, a generosidade faz parte do cristão. Mas a outra coisa, que quando você oferta, é bem lembrado, você participa da oferta porque é a forma de você agradecer, ser grato a Deus porque ele dá mais do que a gente pode imaginar. Mais, nós somos eterna... Como que é que você colocou? O Ivan falou isso aí logo no começo. Nós somos tão abençoados que a gente não tem nem noção de quantas bênçãos a gente recebe. De várias formas. Ele diz aqui uma coisa que a gente deve observar bem. Ele diz assim, na prova deste serviço, que serviço? As ofertas que vocês fazem, Isso. sem olhar para quem, nem olhar a quantidade. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Você está testemunhando do Evangelho que salva as nossas vidas. E olha que maravilha, né? Sim, sim. Então, a gente está entendendo que a instrução sobre a oferta faz parte da vida do cristão. Opa, então, peraí. Eu que ganho um salário, eu vou poder ofertar? Claro que vai, porque a oportunidade é dada para todos. É para todos. Ah, mas eu ganho meio salário. Não, a oportunidade é dada para todos. Se você ganha pouco ou muito, não importa. A instrução é para todos nós que servimos a Cristo. Então, aí é a hora da gente agradecer a Deus, mostrar generosidade, mostrar gratidão a Deus, gratidão a Deus. Por quê? É uma grande oportunidade que você tem. Quantas vezes você recebe durante a semana a oportunidade de ajudar alguém? Faça, porque isso vai redundar em grandes bênçãos na sua vida. Essa é a promessa de Deus para nós. Alguém quer fazer algum comentário aí, final? Então, é de acordo com o que cada um tem, né, professor? Não é uma coisa que você vai dar o que não tem, né? Isso! É de acordo com a possibilidade. Se é pouco, vai dar pouco. Sim, né? sim, Mas se é pouco, vai dar pouco. Mas ele não está falando se você não tem, aí é outra coisa, porque a gente é por isso que a gente serve aquele que não tem. Aquele que não tem, ele está precisando. É diferente. Agora, eu tenho. E lembra, outra passagem que deixa bem claro, só para a gente só lembrar, não precisa ler, não. Mas 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 até o 5. E depois a gente pode completar ele do versículo 11 até o versículo 15. Ele vai falar sobre os irmãos extremamente pobres. Espera aí. O irmão extremamente pobre, ele pode ofertar? Ele deve ofertar. Porque é a forma que ele tem para demonstrar gratidão a Deus. É a oportunidade que ele tem. Tem que ser. Entendeu? Isso é uma instrução que a gente tem que guardar até o fim de nossas vidas de Cristo. E eu não posso mudar essa instrução. Então, assim, só para a gente finalizar, tá? Deu 5 minutinhos passados aí. Mas deixa eu só pegar um finalzinho aqui. Cadê? Aqui, para a gente encerrar. Quando buscamos, então, servir o Senhor nas igrejas locais, que é o que a gente faz, vamos nos contentar em fazer a obra de Deus como ele instruiu. Não é para a gente fazer diferente, não. Dentro da congregação, ou mesmo fora, a gente vai seguir a instrução dele. Cada esforço para melhorar o plano de Deus mostra o quê sobre nós? Olha, eu vou falar de novo. Cada esforço para melhorar o plano de Deus, que já é perfeito, o que vai demonstrar sobre nós? Falta de fé. Falta de fé. Porque eu estou tentando mudar os planos de Deus, sendo que os planos dele são perfeitos. Não o meu. Os de Deus são perfeitos. Então, por que eu quero mudar os planos dele? Ele falou que não é para mim seguir mais as instruções do Velho Testamento. Por que eu quero guardar as instruções dele? Cadê a confiança que eu tenho? Cadê a fé que eu preciso ter? Eu preciso demonstrar fé para com Deus. Então, como é que eu demonstro isso? Guardando as instruções que ele falou. Então, seguindo perfeitamente aquilo que ele deixou.
a instrução é perfeita. Então, vamos viver de acordo com o que ele instruiu, não diferente. Seguir a risca, né? Sim. Ele falou, está falado. Quem é a autoridade para a nossa vida? É Jesus. Jesus é a autoridade. Não eu, não meu pensamento, não meu achômetro. Eu não tenho que achar nada. Eu tenho que seguir a instrução dele, né? Então, vamos confiar nele, em suas palavras. Vamos amá-lo como ele espera que a gente ame, porque aquele que ama faz o quê? Guarda os mandamentos, os seus mandamentos, as suas instruções. Se é que eu amo ele, então eu tenho que guardar. Então, vamos agradecer, né? Agradecer sempre, ser grato a Deus, porque nós recebemos mais do que necessitamos em nossa vida. Somos grandemente abençoados com toda a sorte de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais por Deus. Eu vou usar o mesmo pensamento de Efésios, mas aplicando nesse sentido, de que nós somos abençoados de todas as formas, todas. A graça de... Lembra que lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante, ele vai falar sobre isso. Ele quer nos abençoar, ele quer nos dar todas as graças que ele pode nos dar para nós vivermos uma vida santa e agradável, uma vida boa aqui na Terra, tá? Que não nos falte nada. Ele não prometeu que a gente vai viver uma vida rica. Rica só se for de bênçãos de Deus espirituais. Rica de bênçãos. Ele prometeu que ele ia dar. Quer dizer, ele dá não, ele deu. A gente que não pega. Nós não pegamos as bênçãos porque a gente não quer. Porque é falta de instrução, falta de conhecimento, e a gente não busca essas bênçãos. Porque Efésios fala, nós somos abençoados com toda sorte de bênção, e por que a gente não é abençoado, tão abençoado assim? Porque eu não busco, porque eu não oro, porque eu não tenho fé, porque eu não busco instrução. E aí a minha vida vive num marasmo, né? A minha vida espiritual é um marasmo completo. É inconstante. Né? É inconstante. Mas é isso. Se alguém quiser fazer um comentário final, fique à vontade. Tá? Eu acho que eu já Carlos, falei um bocado. Oi. Professor Carlos, sabe que a mensagem na minha congregação de domingo foi embaixador de Cristo. Aí, ó. Sim, e o senhor sabe que eu cheguei a uma conclusão e eu recebi. Eu sou uma embaixadora de Cristo. Sim. Porque tudo que eu aprendo, eu estou passando para minha família. Sim. E a única cristã sou eu. Eles não têm ainda. Então, tudo que eu estou aprendendo, eu estou mandando áudios, eu estou mandando palestras. Então, eu cheguei a uma conclusão, eu mesma, né? Cheguei a essa conclusão e falei para o meu grupo lá, eu sou uma embaixadora de Cristo. Sim. A palavra diz isso. Nós somos, todos nós, homem e mulher, todos nós somos embaixadores de Cristo. E precisamos fazer esse papel na nossa vida. E você, que é sozinha, é só você, cristã, na sua casa, na sua família, o que você precisa ser? Uma embaixadora. A embaixadora de Cristo, ela é luz aonde está. Ela leva luz aonde está. Então, as pessoas precisam enxergar Cristo em você, Zuleika. Obrigada. Isso. Mais alguém? Pai, tá desligado o fone. Você falou alguma coisa? Não, estou falando aqui com a avó. Ah, tá. Fazendo com... a avó está dando risada aí do lado. Né? Ok. Bem, então vamos encerrar. Vamos fazer uma oração. O Wellington fez oração inicial. Ivan, você pode fazer a oração? Vamos orar, sim. Ok. Pai querido, louvado seja o teu nome. Nós somos gratos, Senhor, porque mais um dia fomos alcançados pela tua misericórdia e estamos aqui. E que privilégio, Senhor, de poder participarmos dessa aula, desses ensinamentos que temos visto a respeito da oferta.
e que nós possamos colocar em prática, Senhor. E se nós dizemos que somos teus filhos, que te amamos, nos ajuda, Senhor, a ser obediente, nos ajuda a fazer aquilo que o Senhor nos instrui, porque o verdadeiro sentido da oferta é de uma riqueza tremenda, que tudo que nós fazemos vai alcançar outras vidas, e isto é uma riqueza que Deus nos dá. Nós, sinceramente, não há palavras para expressar nossa gratidão por tão grandes feitos, por tudo aquilo que nós temos visto aqui, que é coisa do Senhor, e que nós possamos colocar em prática, que mesmo nós vivemos no meio de uma geração corrompida, possa resplandecer sobre cada um a tua luz, a luz do Evangelho, que serve para outras vidas. Nós te pedimos também, Senhor, pela irmã Zuleika, que disse uma coisa maravilhosa, só tem ela de cristã, e que ela quer ser embaixadora do Senhor, e está sendo, e que o embaixador é justamente aquela pessoa que representa em outro lugar uma terra, e a nossa terra não é essa, a nossa nação não é essa, mas a nossa nação é o céu, e que nós te pedimos, Pai, que possamos entender isso a cada dia. Que o Senhor nos dê um coração sincero, um coração sensível, né? E que sejamos cuidadosos, porque não adianta só ouvir, se não praticar. E a prática é uma coisa essencial, tem que ter zelo, tem que ter esforço. Nos ajuda nessa caminhada, porque a gente sabe que se nós formos sempre zelosos com o Evangelho, nós vamos ter um lugar bom para nós morar. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada, nós te pedimos, também pelo irmão Caco, que está trazendo essa aula, que o Senhor possa dar grande amor na vida dele, para que ele continue fazendo tudo que ele vier fazer com presteza, que era para engrandecimento do teu reino. Nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Gente, muito obrigado a presença de vocês mais uma vez. Ivan, obrigado pela oração, pela presença. Pai, Boa obrigado. noite, Mariana, mais noite. uma vez. Zuleika, Wellington, Boa marido noite, Caio, boa Luísa. Boa noite. noite, irmão. Muito obrigado, Boa gente. noite, Boa noite. Obrigado, noite. é demais. Bom descanso para vocês. Deus abençoe a Deus todos. amém, professor. Amém. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Noite. Tchau, tchau, Boa gente. noite. Um abraço a todos, um bom descanso. Deus abençoe vocês. Boa noite. Amém. Desligando aqui também. Um abraço.